profetizava lá no deserto, aquele que pregava, aquele que falava raça de víboras, aquele que batizou até o próprio Senhor Jesus. Irmãos, xalabanda, calasubi, calabaxéia. A Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia diz lá no livro de Mateus, irmãos. A Bíblia diz lá no livro de Mateus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, Mateus capítulo de número 14, que ali estava o rei Herodes. E o rei Herodes já tinha, vamos botar no dia de hoje, já tinha tomado umasinhas, já tinha tomado umas e outras, e já estava para lá de Bagdá. E de repente apareceu ali uma moça que dançava muito bem. De repente, não sei se já tinha dança do ventre ou um outro tipo de dança, e ela ali começou a dançar, e ela ali começou a encantar o rei Herodes. Irmão, encantamento, eu já abro um parede para mim e para você nesta noite. Amor é aquele que nunca se acaba, paixão se acaba, encantamento se acaba. Muitas das vezes, ou eu e você se encantamos por uma pessoa, se apaixonamos pela pessoa, mas amor não. Quando a gente ama alguém, o amor não se acaba. E a Bíblia diz para mim e para você que o rei Herodes, irmãos, olhando aquela moça ali dançar, aquela moça bonita, aquela moça jovem dançando ali, e ele, irmãos, se encantou por ela, se encantou com a sua beleza. Quem não se encanta com a beleza de uma jovem? Eu, por exemplo, tenho 16 anos de casado e amo a minha esposa até hoje. Ainda me encanto pela beleza dela, pela beleza que Deus criou, pela mãe dos meus filhos. Na banda calasubi, calabaxéia. E ali também o rei Herodes, ele se encantou pela beleza de Salomé. E ele falou o seguinte, já lá no seu alto lá, ela estava lá para lá de cachaça lá na cabeça. E ele de repente poderia ter falado assim: olha, moça, você tem uma beleza insuperável, você me encantou, agora faça o seu pedido, eu te dou tudo que você quiser. Olha, eu sou o rei, eu sou o dono disso tudo aqui, me pede metade do reino que eu te dou. Salomé, irmão, ela poderia ficar rica, ela poderia ficar cheia de dinheiro, cheia de din-din, ela de repente com a sua cabeça, se fosse eu e você, pedia orientação ao Espírito Santo. Mas Salomé, ela fez o quê? Foi lá e foi pedir orientação à sua mãe. A sua mãe falou o seguinte: eu quero a cabeça de João Batista, a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, numa bandeja de prata. E lá vem a cabeça de João Batista pela bandeja de prata. Na banda calasubi, calabaxéia, na canda subi, edecai. E foi ali, irmão, cortada a sua cabeça. A cabeça de um profeta vale muito. Você quer saber de uma coisa? Eu já abro outro parênteses para falar para mim e para você que a sua cabeça tem muito valor, a minha cabeça tem muito valor. Se você pensa que não, mas muito dão valor a você. Irmãos, até o próprio profeta João, quando ele pregava lá no deserto, perguntaram certa vez para ele, pode ler em casa se você quiser, te der com a sua Bíblia, livro do profeta, livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Certa vez perguntaram para ele, quem pensa que tu és? Tu és quem? Tu és profeta? Quem pensa que tu és? E realmente, João, ele era o profeta, porque João, ele já pregava, ele já era o percussor da vinda de Jesus Cristo, ele já pregava o percussor, já pregava aquele que viria após ele e batizaria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o João, ele não bateu no peito falando que era profeta. Quantos hoje, não nas igrejas em geral, não no ministério Adonai, na banda calasubi, calabaxéia, dizem aí, bate no peito, olha, eu sou pastor, eu sou dirigente, eu sou fulano de tal, não mexe comigo, eu sou bispo, eu sou arcebispo, eu sou tal, sou autoridade. Irmãos, não tem como. Ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Se você clama no deserto, levante a sua mão e glorifique o Senhor. Mas ele perdeu a cabeça. E eu vou fazer a pergunta: João perdeu a sua cabeça? Eu ainda continuo me candidatando. Você se candidata a ser profeta nesta noite? Ainda que você possa perder a sua cabeça, ainda que você possa perder a sua cabeça como João Batista, irmão, mas saiba de uma coisa: na banda calasubi, calabaxéia, quando você se coloca para trabalhar para o Senhor, quando você se coloca
função na casa do Senhor, quando você se coloca a exercer uma função na casa do Senhor, e se você fala: Senhor, ó Senhor, me unge, me capacita, me seleciona, não homem, não, como profeta. Eu quero ser um profeta, eu quero ser uma profetisa, irmãos, até porque, como eu falei, Deus já chama lá do ventre da madre, desde o pequenininho, o próprio profeta Jeremias, ao qual nós lemos a narrativa, ao qual ele falou: reprime o teu choro, reprime o teu choro, porque Deus vai enxugar as tuas lágrimas. Deus chamou Jeremias lá quando era pequenininho, lá quando ainda era uma criança. O profeta Jeremias, ao qual nós lemos, ele é conhecido como o profeta chorão, o profeta das lágrimas, o profeta das lamentações, o profeta das lamúrias. Quantas queixas eu e você faz, quantas lamúrias eu e você fazemos, irmão, quantas das vezes questionamos para o Senhor pelo choro que eu passo, pelo choro que você passa, que está durando, que nunca se acaba. Mas saiba de uma coisa, tem um ditado que fala lá fora o seguinte: coisa boa não dura para sempre, não há bem que muito dure e mal que nunca se acabe. Mas eu quero dizer uma coisa profética para você nesta noite. A Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia resista, enfatiza e menciona que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã, ela não se acaba, ela não tem fim. Ainda que eu peque, ainda que você peque, não tem fim. Jeremias foi chamado ainda uma criança, ainda era um menino, ainda estava chorando, mas Deus o chamou Jeremias, e Jeremias foi ali e falou, começou a retrucar, questionar com o Senhor. Mas não adianta, quando o Senhor chama, não adianta retrucar, não adianta questionar, não adianta perguntar. Você e eu, nós não temos capacidade, mas o Senhor é quem capacita. Se você crê, levante a mão e glorifica o Senhor. Profeta, irmãos, como o profeta Jonas, que não obedeceu. A Bíblia fala lá em 1 Samuel que é melhor obedecer do que? E o profeta Jonas, irmãos, não obedeceu a ordem do Senhor, a lei do Senhor, o preceito do Senhor, o mandamento do Senhor, a profecia do Senhor, que o Senhor falou para o profeta Jonas, era para ele ir para a cidade de Nínive. E por que ele mudou a rotina? Por que ele mudou o itinerário? Por que ele mudou o caminho? Em vez de pegar um barco, em vez de ir para Nínive, foi lá para Tarsis. Não tem como, não adianta. Ainda que eu mude o percurso, ainda que você mude o percurso, não adianta. O Senhor mudou o percurso de Jonas. Ainda que Jonas, irmão, não foi para Nínive, foi para Tarsis. A Bíblia fala que veio o vento e ali um mar começou a balançar. E aí aquele barco começou a balançar. E de repente os tripulantes começaram a jogar sorte. E a sorte caiu sobre o profeta Jonas. E Jonas se lançou ao mar e foi cair dentro de um grande peixe. E a Bíblia fala que ao terceiro dia o peixe vomitou Jonas. Jonas tipifica a Jesus, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. E Jonas ficou 3 dias dentro do grande peixe, mas ele se arrependeu e Deus vomitou ele no peixe. Profeta, irmãos, como o profeta Oséias. Profeta Oséias, Deus chama Oséias e fala: Oséias, vem cá. Você é meu profeta querido, você é meu profeta amado. Você vai escolher uma prostituta, escolhe a pior delas, e você vai se casar com ela. Que isso, Senhor? Questionou, interrogou, perguntou a Oséias como profeta ao Senhor. Será que eu pergunto nesta noite, você ainda quer ser profeta? Profeta perde a cabeça. Profeta na banda cala, sub, calabaxé. Oséias teve que casar com uma prostituta, e Oséias obedeceu ao Senhor, casou com uma prostituta. E quando ele foi perguntar ao Senhor, Deus falou para Oséias: Oséias, isso aí é uma comparação. Até porque eu já abro um outro parente para falar para mim e para você nesta noite, que a Bíblia, irmãos, ela tem a linguagem alegórica, que é de alegoria, comparação, a linguagem figurativa e a linguagem simbólica. Todo leitor da Bíblia, todo intérprete da Bíblia tem que saber que a Bíblia tem essas 3 linguagens. E Oséias, porque senão vai falar abobrinha no público. E o profeta Oséias, quando casa com a prostituta,
É porque Deus queria mostrar na banda Calaçubi e Calabaché para o povo de Israel que assim como Oséias casou com a prostituta e ela estava ali se